Olá, meu nome é Luiz Felipe Requião, eu sou acadêmico da Uniaselv. Estou fazendo um trabalho de conclusão de curso. Já sou formado em Educação Física, licenciatura pela Unicentro, tenho especialização em Docência Universitária pela Unicentro, especialização em Educação Especial pela São Brás e especialização em Educação Especial 2 também pela São Brás. E estou fazendo bacharelado para concluir e abrir a maior área de atuação. E venho apresentar esse trabalho que é com o tema Parkinson, atividade física para pessoas que são portadoras de Parkinson. Como já falei, o objetivo dessa aula é a aula de estágio em academia para alunos com Parkinson. Como a gente está em uma pandemia, eu realizei a aula toda virtual. Eu passei as atividades para os alunos, são dois senhores que têm Parkinson, da cidade de Imbituva, né? Eles são alunos da Academia da Saúde lá, mas estão em casa por causa da pandemia. Então minha aula foi toda virtual. Eu criei GIFs, pesquisei na internet, baixei GIFs com exercícios com halteres, alongamentos, exercícios estáticos e exercícios usando escada para fortalecer a pessoa com Parkinson. Fortalecer é tentar manter a musculatura que eles já têm e melhorar um pouco, né, a coordenação motora, essas coisas que já com a idade já vai piorando. E na pessoa com Parkinson ainda mais, porque ela vai enrijecendo o músculo, como vocês vão ver ali o especialista falando, ela vai enrijecendo o músculo e perdendo um pouco da coordenação. A gente não pode deixar a pessoa com Parkinson fazer com muito peso, e isso vai atrapalhar. Então a gente tenta achar um peso ideal e não extrapolar aquilo, porque vai ser prejudicial. A gente então vai tentar manter o fortalecimento dessa pessoa, para ela não regredir, mas também não vai avançar em peso, porque isso seria prejudicial. Aqui é o roteiro técnico abordado, onde está a ordem dos slides que eu estou apresentando. Aqui é mais uma continuação do roteiro técnico. Então, atividade física para fortalecimento de pessoas com Parkinson. Em um primeiro momento, para se tornar digamos, um aquecimento, agora que eles não podem sair, fazer uma caminhada, eu coloquei os alongamentos. Até porque o músculo da pessoa com Parkinson, ela acaba enrijecendo, tendo um encurtamento. Então o alongamento é importante. Aí o fortalecimento corporal, que é onde eu falei que eles recebem, né, as atividades com GIFs, onde eles podem visualizar como realizar e fazer em casa. Aí tem a minha orientação do número de séries e o número de repetições. Outro ponto importante que eu coloquei é que eles tinham que me retornar através de pequenos vídeos. A própria família filmava, aí eu falava, não, tem que melhorar ali, tem que dar uma ajeitadinha, teu corpo está torto, leva mais o ombro, né? Postura. Por quê? Na academia é mais fácil a gente ver se ele está fazendo errado, dar aquele toque, e online a gente precisa disso. Senão o aluno acaba fazendo errado e acaba sendo prejudicial. E o controle motor das mãos, que é onde eu passei uns exercícios, eu filmei a mão da minha esposa fazendo, para mandar para os alunos, porque é onde eles têm mais dificuldade. A pessoa com Parkinson, ela tem um leve tremor, né, quando está no começo, e aquilo vai avançando e acaba atrapalhando nas coisas diárias deles, como se alimentar, escovar os dentes, manuseio de objetos. Então o controle motor das mãos, estando praticando, a gente não cura, mas a gente desacelera, né, essa regressão, né, fazendo com que o aluno tenha uma melhor qualidade de vida. Os exercícios, os alongamentos, esse controle motor das mãos, é exatamente esse ponto.
é a gente dar uma melhor qualidade de vida para ele e desacelerar essa regressão, né? A gente tentar manter ele melhor o mais tempo possível. Então esses são os alongamentos, são alongamentos de pouco tempo também. Já pensando nisso, tem alguns de 15 segundos, 6 segundos, 30 segundos, para a gente ter um aquecimento e um alongamento leve, nada exagerado, usando a parede, usando o sofá da casa, né? Qualquer dúvida que eles iam encontrando nos desenhos aqui, eu já orientava eles, a gente tem contato no WhatsApp ali, eu conversei bastante com eles, foi muito importante no estágio esse contato, muito diferente do outro estágio que eu fiz, né? O 1 e o 2, é onde eu tive mais contato com o aluno e tive mais aprendizado. Porque como eu não era bacharel, não conhecia nada da área, nunca trabalhei, eu fui, através de pesquisas e contato com a professora da academia, a professora Angelita Lopes, que foi me orientando e eu fui conseguindo, né, entender Parkinson, entender as necessidades do aluno para aí criar essa aula virtual para eles. Essa vez eu fiz diferente, a outra vez eu fiz o vídeo, eu fazendo e mandava. Agora não, agora eu pesquisei, peguei figuras, peguei GIFs, fica muito mais fácil do aluno entender porque ele está vendo ali certinho, sem a imagem, né, deteriorada, que às vezes a gente grava que nem aqui no espaço de casa, não é de qualidade, então os GIFs dão uma melhor visão do movimento, do jeito certo, são pessoas que já fazem exercício físico há muito tempo, fazem de forma correta e fica melhor para o aluno entender e ele querer fazer igual. Além das pessoas dos GIFs ter um corpo, né, aquele corpo perfeito que é sonhado por todo mundo. Então estimula o aluno a querer fazer a atividade física, né, em casa. E eles estão gostando muito, até o meu estágio acabou, mas eu sei que a professora Angelita continua mandando vídeo e vai assim até o fim do ano, feriado, enquanto não passar essa pandemia, eles vão continuar fazendo em casa, ok? Aqui é o primeiro GIF, então eu mandei lá, vocês vão fazer tal exercício, né? Tantas séries, tantas repetições. Aqui eles vão fazer um exercício de halteres para fortalecimento de costas, né? Então aqui eles vão fazer um exercício de fortalecimento de costas. Daí o aluno vai clicar aqui, vai aparecer na imagem como... Então aqui o aluno vai fazer um exercício de tríceps com halteres. Eles levaram os halteres para casa e lá eles vão realizar as atividades que eles iam realizar na academia de musculação em casa. Como eles não precisam de muito peso, foi mais fácil. A gente tem muitos halteres lá na academia de baixo peso. Então, foi bem fácil dividir para 2 alunos aqueles halteres para eles conseguirem fazer em casa. Daí eu já passava o exercício, né? Tríceps com halteres, vocês vão olhar o GIF e vão realizar o movimento de acordo. Sentiu dificuldade, não entendeu, olha mais uma vez o GIF, né? E realiza 3 séries de 12 repetições, com intervalos de 1 a 2 minutos. Sentiu dificuldade, repete o GIF, se precisar repete mais uma vez, até entender o exercício. A mesma coisa que eu estou falando para vocês, eu passei para eles. Próximo exercício, levantamento de halteres lateral, igual da imagem, 3 vezes, 3 séries, com 12 repetições, fortalecimento de ombros. Aqui o fortalecimento de bíceps, outra GIF, 3 séries, 12 repetições, sempre com baixo peso, eu colocava para eles no máximo 3 quilos,
como eu falei, é só para manutenção da musculatura. Eles não podem ganhar músculo, que o Parkinson acaba atrapalhando o Parkinson e você ganhar musculatura, né? Fazer fortalecimento de verdade, né? Vem aqui, clica no GIF. Esse é um exercício estático, né? Ele vai fortalecer pernas, panturrilha, flexores e abdômen, além de quadríceps, né? A coxa. Esse é muito importante, até porque ele trabalha o equilíbrio. E o Parkinson, uma das coisas que mais acontece com o passar do tempo é a pessoa ir perdendo o equilíbrio. E aqui uma panturrilha na escada, né? Deixei uma imagem de um bonequinho e expliquei para eles. Com pontinha do pé, igual o bonequinho na escada, apoiado no corrimão. No caso, os dois tinham escadas na casa. Um tinha dentro da casa e o outro tinha na área da casa, e os dois tinham corrimão. Primeira coisa que eu perguntei para eles, né, o que tinha na casa, porque se não tem como a gente passar para eles uma atividade se eles não têm escada, se eles não têm na hora do alongamento, digamos, um sofá lá, uma cadeira para pôr a perna, um espaço. Então foi importante essas coisas. E falei para eles, abaixa a pontinha do calcanhar e sobe. Também 3 séries de 12 repetições. Como vocês viram, não são vários exercícios, mas passa por cada membro do corpo. Fortalece pernas, fortalece braços, fortalece ombro, né? Abdômen, tudo ao mesmo tempo, né? E aqui é um vídeo onde eu gravei minha esposa fazendo exercícios com a mão, né, para controle motor, que no caso do Parkinson ele se torna bem importante nessa fase. A doença de Parkinson é uma doença neurológica, e aí, como toda doença neurológica, obviamente ela afeta o cérebro, e a natureza da doença de Parkinson ela é degenerativa. Então, qual que é o conceito de uma doença degenerativa? É uma situação que, por algum motivo que a gente ainda não entende muito bem, algumas células ou algumas partes do nosso cérebro começam a morrer antes da hora. No caso da doença de Parkinson, quem sofre é uma região chamada substância negra. A substância negra é uma região pequenininha do cérebro que produz uma substância chamada dopamina. Conforme a substância negra vai morrendo antes da hora, a gente para de produzir dopamina e isso provoca uma série de influências de outras regiões do cérebro afetando os nossos movimentos. Então ela é basicamente uma doença degenerativa
que faz com que uma parte do cérebro morra mais cedo, deixando de produzir dopamina e influenciando nos nossos movimentos, produzindo rigidez, tremor e outros sintomas. O que causa a doença de Parkinson? Até o momento, tudo que a gente sabe é que uma região do nosso cérebro começa a morrer mais cedo. Por que isso acontece? Nós não sabemos. Existem algumas coisas conhecidas, por exemplo, existem algumas drogas ilícitas e alguns pesticidas que provocaram uma doença parecida com a doença de Parkinson, principalmente nos anos 60, 70 e 80. Obviamente que essas substâncias não são usadas mais. Mas a doença de Parkinson, tal como a gente chama a doença de Parkinson idiopática, aquela que é predominantemente do idoso, a gente sabe tudo o que acontece depois que ela começa. Mas a gente não sabe exatamente por que esse grupo de neurônios produtor de dopamina começa a morrer mais cedo. Nós temos duas etapas. Se a gente estivesse tendo essa discussão 10 anos atrás, eu ia dizer que o diagnóstico é predominantemente clínico. Não existia nenhum exame que me dissesse isto é Parkinson. Muitas vezes nós fazemos exames para ver se aqueles sintomas não são decorrentes de outras coisas. Um tumor cerebral, um AVC, um derrame ou uma intoxicação medicamentosa. Mas na verdade o diagnóstico é realmente clínico. É eu, neurologista, escutando a história do paciente, botando a mão no paciente, examinando. Existem características que são bem típicas de doença de Parkinson. Os exames são mais para eu ter certeza ou me certificar de que eu não estou frente a um outro diagnóstico, uma outra doença que provoque sintomas semelhantes. Hoje, na realidade, nós temos alguns exames que são razoavelmente específicos para a doença de Parkinson. Isso envolve alguns exames cerebrais e alguns exames até cardíacos. Mas na prática, eles não são indicados para todo paciente. Aquele paciente que tem uma história típica, que tem um exame clínico típico e que tem uma boa resposta ao tratamento, porque a resposta é rápida, eu não preciso gastar alguns milhares de reais fazendo alguns exames, porque não são exames baratos. Eles são reservados para aqueles pacientes mais jovens ou aqueles que, ao examinar o paciente, eu tenho dúvida diagnóstica. Então, ali a gente teve uma breve explicação do que é o Parkinson, né? Como vemos, a pessoa enrijece, por isso não podemos fortalecer demais, como eu falei no vídeo. Ela é uma doença degenerativa, então a gente tem que trabalhar para que a gente consiga retardar essa degeneração, né? E é um trabalho a longo prazo, né? A gente não pode parar. Por isso mesmo, em uma pandemia, a professora da Academia da Saúde de Imbituba continua mandando essas atividades. Eu gostei muito de fazer esse estágio. O outro não cheguei a esse ponto de aprender tanto. E estou conhecendo, né, uma patologia que antes só via falar sim o nome em algum lugar. Agora eu aprendi mais sobre ela e aprendi a trabalhar com patologia, né? Ainda mais com pessoas idosas que já estão num grau maior da patologia, e é onde a gente vê a alegria deles de fazer e de saber que aquilo é importante para a saúde deles, né? Para melhorar a qualidade de vida e estender mais, né, a média de vida deles aí, mesmo tendo essa patologia. Então, eu quero primeiramente agradecer, né, ao professor Neto, né, pela oportunidade aí de estar realizando esse trabalho, ao Uniaselv também, pelo acompanhamento, pelas orientações.